Oi, gente, boa tarde, bom dia, tudo bem? Vamos para mais uma aula aí de yoga. Hoje a nossa aula ela não vai ser prática, ela vai ser uma aula mais explicativa, mais teórica, mas não menos importante, né? Porque eu vou passar para vocês os preceitos éticos do yoga, tá? Como vocês sabem, eu não tenho habilidade com aulas teóricas, então eu anotei tudo aqui no meu caderninho e eu vou ler para vocês quais são esses preceitos, quais são esses preceitos éticos que nós devemos praticar no nosso dia a dia e na nossa prática também. Vou tentar deixar o mais explicadinho possível para que vocês consigam entender. E caso vocês tenham alguma dificuldade, tá? Aí vocês têm meu telefone, tem as minhas redes sociais, é só entrar em contato que a gente vai se ajudando, tá bom? Então eu vou lá. Hoje a nossa aula vai ser sobre yamas e niyamas, tá? Eles são preceitos éticos para a gente praticar na vida e na nossa prática diária, né? Na nossa prática física. Eu vou falar um pouquinho do meu início, né? Então, quando eu comecei a praticar o yoga, eu tinha bastante dificuldade em linkar a minha respiração com a minha prática, com a minha mente. Eu tinha muito essa falta de concentração e tinha muito ego também em querer alcançar, né, as posturas e tal. Então, quando eu conheci de verdade o yoga, quando eu conheci os yamas e os niyamas, que aí foram fazendo sentido para mim quando eu comecei a colocar isso na minha vida e na minha prática física, tá? E aí eu vou passar para vocês as 3 fases que nós temos que ter na nossa prática. A primeira é o desejo consciente de conseguir algo. A segunda é a quietude interna, onde não nos preocupamos em alcançar o desejo, ou seja, quando a gente realmente se liberta do nosso ego. E a terceira fase é a fase da inteligência profunda do corpo, que ele é quando assume o comando e quando a gente alinha movimento, respiração e mente. E aí eu vou passar para vocês agora quais são os yamas e os niyamas, tá? Os yamas, eles são os códigos de ética pelo qual nós devemos gerir a nossa vida para conseguir viver em paz e em harmonia com tudo e com todos ao nosso redor. O primeiro yama é o ahimsa. Ahimsa é a não violência. E o que é a não violência na nossa prática? Na nossa prática, é a gente não forçar o nosso corpo além dos nossos limites, que é o que eu sempre falo nas aulas para vocês. Não vá além dos seus limites, porque além de você tá levando o seu corpo, agredindo o seu corpo a fazer alguma coisa que ele ainda não está habituado a fazer, você pode se lesionar fisicamente, né? Então, a ahimsa é a não violência. O outro é satya, que é a verdade. Não se afastar da verdade. Obrigação não só com os outros, mas com nós mesmos, de fazer valer as nossas palavras, as nossas ações e os nossos pensamentos, sempre com a verdade, tá? E na prática, é a gente aceitar que a gente tem limite, aceitar que cada um tem um corpo, aceitar que nós somos seres individuais, que somos diferentes um do outro e respeitar essa nossa verdade. É lógico que a gente tem que sempre buscar o progresso, mas entender a nossa verdade, que é devagar, que é gradual, não é? E ouvir a mensagem que o nosso corpo envia, porque às vezes num dia a gente está muito bem, a gente faz uma prática muito bacana, e no outro dia a gente não está tão bem e a gente tem que aceitar essa verdade, essa mensagem que o nosso corpo está passando, tá bom? O próximo yama é o asteya. Asteya é não roubar, não apoderar ilegalmente de nada que não te pertença. E na prática,
Na prática, a gente tem que ter o cuidado de não nos roubar, não roubarmos a nós próprios, né? Durante as posturas, querendo conquistá-las a todo custo. Então, às vezes tem uma postura que a gente tem que alcançar lá os nossos pés sentados. E a gente está querendo a todo custo alcançar isso, e isso não é nosso naquele momento. Então, a gente tem que se atentar novamente às mensagens enviadas pelo nosso corpo. O próximo yama é o Brahmacharya, que é a continência. Viver com o sagrado na prática nos contém contra os excessos, nos mantermos no momento presente, com a atenção voltada às posturas e sentir os efeitos no corpo. O próximo é o Aparigraha, que é o desapego, não ser possessivo. Na prática, a gente não deve possuir objetivos, nem os resultados, para não invalidar os efeitos conseguidos. Devemos sempre praticar a postura como se fosse a primeira vez. Então, a gente tem progressos contínuos, né? Só que a gente não deve levar isso para o nosso ego. Então, a gente sempre tem que praticar como se fosse a primeira vez, sempre tentando alcançar mais e mais, mas sem esse ego inflado de que, né, eu sou o máximo e tal. O yoga, ele trabalha muito esse nosso desapego. Então, a gente tem que se atentar muito, muito a isso, tá bom? E os niyamas. Os niyamas são a segunda etapa do yoga. Enquanto que os yamas são de caráter negativo, os niyamas são de caráter positivo e construtivo, visando a organização da vida interior e pessoal. O primeiro é o Sanka, que é a purificação. Na prática, são os efeitos de limpeza interna do corpo através dos alongamentos e das compressões. Eu sempre falo para vocês que no yoga, às vezes a gente, na maioria das vezes, né, em algumas posturas, a gente consegue sentir as nossas emoções. E aí eu falo para vocês, deixa as emoções virem. Se quiser dar risada, dá risada. Se quiser chorar, chora. Então, esse é um niyama, é a purificação, é o sentir essa limpeza interna através do nosso corpo, tá? Tem o santosha, que é o contentamento. É também uma expressão de renúncia. Na prática, é a entrega, a dedicação, sem esperar conseguir algo. Como sempre falo na aula, o mais importante é o caminho percorrido e não lá onde a gente chegou no final. Então, todo o esforço que você fez, pensa nisso como um contentamento, né? Esse seu progresso, essa sua evolução, tudo isso que você fez para conseguir alcançar a postura é muito mais importante, essa sua dedicação até chegar lá, tá? Temos os tapas, que é o esforço sobre si, e na prática é a nossa dedicação, a nossa perseverança e a nossa paciência. Temos o svadhyaya, que é o estudo, né? Então a gente sempre tem que buscar conhecimento, mas na prática a gente sempre tem que ter alguém que já buscou isso lá para orientar a gente, para não causar as lesões, para não causar posturas incorretas, né? Fazer tudo com segurança. E nós temos o Svara. Peraí, gente. É o Svara Pranidhana, que é a consagração de Deus. E isso na prática é a nossa entrega. É a nossa entrega na prática. É o nosso alinhar corpo, mente, respiração. É o nosso respeito, é a nossa comunhão. Porque o yoga nada mais é que é uma união. É a união de corpo, mente, respiração, respeito ao próximo, respeito a nós mesmos, né? E como eu sempre falo, yoga não é muito mais do que tocar o pé, não é? O yoga, ele é tocar o nosso coração. Então, é muito mais o caminho que a gente percorre para chegar em algum lugar, para alcançar um objetivo, do que lá o objetivo final. É claro que aquele objetivo final vai deixar a gente muito feliz, mas é todo esse processo. Então, gente, os yamas e os niyamas,
eles são éticas que nós devemos seguir, não só na nossa prática, mas como na nossa vida, no nosso dia a dia, conosco, né, com o nosso corpo, com a nossa alma, com o nosso ser e com os outros seres, né, humanos e animais e tal. É esse nosso código, esse nosso respeito. Então, ouçam essa aula com muito carinho, vejam se vocês estão realmente praticando isso no dia a dia de vocês, como é que estão esses yamas e esses niyamas. Façam as práticas, as aulas que já estão aí propostas no YouTube. Lembrem do nosso Sankalpa, que nós temos que fazer ele todas as nossas práticas, né? Aquela nossa frase curta. E em breve a gente se encontra para um abraço, para uma aula presencial. Eu acho que estamos aí mais próximos disso acontecer. Eu tô com muita saudade de vocês, desejo a vocês aí um bom dia, uma boa semana e até o nosso próximo encontro, gente. Namastê.